Ora, boa noite. Angolanos vão pagar mais por água e luz dentro de 30 dias. Subida das tarifas foi anunciada pelo Instituto Regulador dos Serviços. Angola e Namíbia reforçaram cooperação. O presidente João Lourenço recebeu nesta sexta-feira a homóloga da Namíbia. Decorre em Luanda o sorteio do Afrobasket 2025 a disputar-se no nosso país de 12 a 24 de agosto. 52 milhões de pessoas em África terão dificuldades para atender necessidades de alimentação. Alerta o PAM. Girassol Jornal, sexta-feira, 9 de maio. Bem-vindo à atualidade. Ora, boa noite. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros na Huila registaram de janeiro a abril deste ano 70 mortes e 150 feridos em 290 ocorrências. Do total de mortes, 25 ocorreram por afogamento em piscina, lagos e rios da província. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros na Huila registrou de janeiro a abril deste ano 70 mortos e 150 feridos em 290 ocorrências. Realce para 25 mortos por presumíveis afogamentos, 38 incêndios com 6 mortes. A porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros adianta que ocorreram no período 46 acidentes de viação, com 8 mortos e 96 feridos. Destaque para 38 incêndios que provocaram 6 mortos, 46 acidentes de viação com 8 mortos e 96 feridos, 25 mortos por presumíveis afogamento e 8 mortos por descargas atmosféricas. Teresa Abel destaca que, em consequência das chuvas registadas nos primeiros 4 meses do ano, 6 pessoas perderam a vida e 70 residências ficaram destruídas em vários municípios da província. As casas afetadas estavam em zonas de risco e construídas de forma precária. Temos ainda em registro a danificação de 75 residências, com 6 mortos e 9 feridos, isto em consequência das fortes chuvas que se abateram a nível da província da Huila neste período em balanço. Subida nas tarifas da água e da luz dentro de 30 dias. O anúncio foi feito pelo Instituto Regulador dos Serviços de Água e Eletricidade, que avança que a nova tabela entrará em vigor já no próximo mês. A atualização, segundo a instituição, está em conformidade com os regulamentos tarifários dos serviços de eletricidade e dos serviços de água, aprovados pelos decretos presidenciais 178/20 e 255/20 de 7 de outubro. Para o caso da eletricidade, o ajuste inicial é de 11,5%, ao passo que para a água o ajuste é de 30%. Os preços da eletricidade variam de país para país, dependendo de vários fatores, como infraestruturas, localização geográfica, entre outras questões. O Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e de Água informa que foram aprovadas novas tarifas de eletricidade e de água para o ciclo tarifário no período 2025-2028. As novas tarifas entram em vigor no próximo dia 5 de junho. Uma família na categoria doméstica social 1, que paga, em média, 291,88 kwanzas por kVA, passará a pagar 379,68 kwanzas. Na categoria doméstica monofásica, em que se paga 9.120 kwanzas, passará a pagar 13.516 kwanzas. O administrador executivo de Planeamento Estratégico de Controlo de Gestão da ENDE, Ezequiel Manuel, avançou que esta subida visa cobrir os custos e continuar a fornecer os serviços. Hoje os preços de energia elétrica são muito baixos, são dos mais baixos do mundo, os preços praticados em Angola. E eles não refletem os custos, digamos, e aqui em particular o custo da ENDE para poder distribuir 1 kWh aos cidadãos. Assim sendo, a empresa não vai ter capacidade de continuar a fornecer serviços. Então precisamos de ter uma tarifa que possa, digamos, pelo menos cobrir os custos, embora, independentemente desse ajuste tarifário,
podemos dizer que ainda não cobre os custos, mas é alguma coisa. E esse ajuste tarifário vai, digamos, refletir algum impacto também na medida em que nós estamos a melhorar também a nossa eficiência, sobretudo a nossa eficiência comercial. Como pode ver, aí um conjunto de projetos em curso relativamente aos medidores e isso vai permitir que possamos reduzir as perdas e melhorar as receitas. No que diz respeito ao reajuste do preço da água, uma família na categoria doméstica social, com que atualmente paga, em média, 200 kwanzas por metro cúbico, passará a pagar 260 kwanzas. E revelam que Angola continua a ser o país com o preço de eletricidade mais baixo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. Parte da população residente no Morro Bento, em Luanda, já beneficia de água da rede pública, fruto da conclusão das obras levadas a cabo pela EIPAL, que agora trabalha para que os moradores do Morro Bento 2 tenham também o problema resolvido. Enquanto isso, as cisternas continuam a ser a única alternativa para os munícipes que ainda não têm acesso ao líquido precioso. Cidadãos residentes na zona do Morro Bento 2, no município de Belas, ainda não estão a beneficiar de água potável da rede de distribuição da EIPAL, recentemente instaladas ao longo das vias. Neste momento, os moradores recorrem às cupa-patas para adquirir a água ao preço de 200 kwanzas o bidon, tal como conta Dona Iracelma. Temos passado situações muito difíceis na procura de água, estamos a comprar cada bidão de água 200 kwanzas todos os dias nas cupa-patas e às vezes as próprias cupa-patas não têm tido água suficiente para distribuir o bairro. Então é uma situação muito, mas muito urgente que tem que se rever com os moradores daqui do Morro Bento. Numa altura em que o país enfrenta a epidemia da cólera, Dona Iracelma sinaliza que tem feito uso frequente de produtos de desinfestação da água, dada a incerteza da origem do líquido incolor. Não sabemos em que locais praticamente é que essas mesmas papatas vão buscar água. São de origens duvidosas, não sabemos aonde é que eles vão buscar. Então a única coisa que nós fizemos é desinfetar a água com lixívia e usamos alguns medicamentos mesmo também para desinfetar a água e é uma situação mesmo muito preocupante. Estamos a pedir encarecidamente que velam por essa situação, que a população do Morro Bento mesmo está a passar por uma situação muito difícil. O presidente da Comissão de Moradores, João Natubela, fez saber que o problema da falta de água já perdura há 6 anos, muito por conta das instalações antigas que têm causado rupturas em determinados pontos do bairro. Afinal de contas, são quase 6 anos que essas peças estão na terra e não estão a aguentar com o impacto, com o volume de água que está a sair. Então tivemos ruptura aqui no Kikagil, onde o engenheiro e a sua equipa conseguiram colmatar com o trabalho. Estão a entrar. Temos também algumas rupturas no bairro Inoto, frente à Max. E pronto, eles estão a trabalhar no sentido de que possamos ter a água o mais brevemente possível. E o coordenador do Centro de Distribuição da EIPAL, no Morro Bento, e o GP Job dos Santos, esclarece que algumas zonas da localidade já beneficiam de água, sendo que para o bairro em causa está dependente apenas da fase final dos testes de comissionamento, que já deveriam ter sido concluídos em dezembro do ano passado. Nós conseguimos encontrar algumas residências que já estão a ser abastecidas e as outras residências que ainda não estão a ser abastecidas. Por que não estão a ser abastecidas nesta fase? Em função dos testes que nós estamos agora a implementar, existem algumas válvulas de seccionamento nas extremidades de cada rua. E ao longo da fase de implementação das 700 mil ligações, algumas válvulas ficaram fechadas e outras válvulas abertas. Então o trabalho que nós estamos a fazer hoje, para além do teste de comissionamento, nós também estamos a fazer algumas manobras de válvulas para poder abrir e fazer a distribuição da água nesses pontos que já foram instaladas. E a nossa perspectiva era mesmo começar a atender toda a zona no final do mês de dezembro. Em função de alguns constrangimentos mesmo nessa fase do teste de comissionamento, estão a nos impossibilitar a distribuição de forma contínua para atender toda a zona de influência que se beneficiam do Centro de Distribuição do Morro Bento, o GP. Vale realçar que o Centro de Distribuição do Morro Bento prevê abastecer água para as cerca de 42 famílias daqueles bairros. A taxa de eletrificação de Angola é de 46%.
Durante o terceiro Fórum Energia e Ambiente que decorreu nesta sexta-feira aqui em Luanda, o administrador executivo da ENDE para a área de planeamento avançou que o governo pretende chegar à meta de 50% de cobertura até 2027. Em Angola, a distribuição de energia elétrica é um desafio que impacta diretamente no crescimento econômico e na qualidade de vida da população. Os desafios da distribuição de energia em todo o território nacional estiveram em abordagem nesta sexta-feira, durante o terceiro Fórum de Energia e Ambiente que decorreu em Luanda. Sobre o fornecimento da energia elétrica nos últimos dias em Luanda, o administrador executivo de Planeamento Estratégico de Controlo de Gestão da ENDE, Ezequiel Manuel, reconheceu que precisam de melhorar na expansão e reabilitação da rede. Embora, independentemente desse ajuste tarifário, podemos dizer que ainda não cobre os custos, mas é alguma coisa. E esse ajuste tarifário vai, digamos, refletir o impacto também na medida em que nós estamos a melhorar também a nossa eficiência, sobretudo a nossa eficiência comercial. Como pode ver, aí um conjunto de projetos em curso. A vandalização dos bens públicos, bem como ligações ilegais, tem impactado diretamente para os desperdícios na rede. Paulo Moreira afirmou que 40% do investimento feito no país tem se perdido. Se o Estado quiser criar condições para injetar 1 milhão de kwanzas numa casa de energia, tem que investir 1.700.000, porque 40% disso é perdido, ou seja, 67% de investimento é necessário para chegar a 1 milhão. E obviamente que o esforço é muito maior, o esforço que o Estado tem que desempenhar é muito maior e obviamente que isso vai onerar o preço final da energia. Se todos tivermos a consciência de que comecem cada um de nós a ação para começar a tratar o problema, é mais fácil de resolver. Senão temos que continuar a ter um preço mais elevado e a continuar a ter a tarifa que temos. Ainda ontem tivemos o conhecimento. Neste momento, a taxa de eletrificação de Angola é de 46%. Ezequiel Manuel disse que a meta é chegar a 50% até 2027. A taxa de eletrificação ainda não é desejável. No âmbito dos instrumentos de orientação e de gestão, a perspectiva, digamos, a meta de atingirmos uma taxa de 50% de cobertura nacional em 2027. Portanto, pensamos alcançá-la com os investimentos que estão em curso. Vai demandar de nós também algum esforço no sentido de podermos, digamos, ter até 2027 um volume de novas ligações acima das 200.000 ligações. O diretor executivo da Fundação Kisama, Vladimir Russo, avança os desafios para as energias limpas no país. Um dos principais desafios, que é um desafio mais a longo prazo em relação às energias limpas, fotovoltaicas, tem a ver com os resíduos que são criados. Nós temos milhares de painéis fotovoltaicos que daqui a 10, 12 anos serão resíduo e ainda não há, na maior parte dos casos, uma tecnologia para poder fazer o tratamento. Quanto aos painéis fotovoltaicos, as baterias, quando são resíduos, é importante identificar-se soluções para isso. Depois, tanto a construção de barragens como dos painéis fotovoltaicos tem um impacto grande no ambiente, ocupam grandes áreas. O país dispõe atualmente de 2,6 milhões de ligações da rede do setor elétrico público e para 2027 perspectiva-se cerca de 3,6 milhões de ligações. A Direção de Saúde da Administração Municipal do Talatona apresentou nesta sexta-feira estratégias que visam melhorar o atendimento nas unidades sanitárias, públicas e privadas, com vista a fazer face ao surto de cólera. A Municipal da Saúde do Talatona realizou na manhã desta sexta-feira o segundo workshop de saúde sob o lema Fortalecendo a Excelência e Acolhimento na Atenção Primária de Saúde. Vânia Tavares, diretora clínica de uma das unidades hospitalares do Talatona, fez saber que este tipo de iniciativa ajuda a melhorar os serviços de saúde.
Dizer que este tipo de iniciativa é muito importante, faz parte da progressão de um serviço de saúde, que haja momentos em que são discutidos temas importantes, em que são recebidas opiniões de outros meios. Há necessidade de haver essa partilha e essa integração com outras comunidades. Temos aqui hospitais privados, hospitais públicos, há necessidade de haver esta interligação entre os serviços de saúde. Nós temos uma equipa de saúde pública, que é uma das secções da Direção Municipal de Saúde do Talatona, que visa, sobretudo, as questões preventivas. Nós realizamos constantemente feiras de saúde, temos uma equipa da DECOS muito atuante, muito interventiva e lidamos, sobretudo, de forma muito próxima com as comissões de moradores. Por intermédio das comissões de moradores, nós conseguimos ter um feedback real de como é que as coisas estão e é uma componente fundamental para aquilo que é a planificação das nossas ações. O diretor da saúde no município do Talatona, Marcelino e Silva, disse que as unidades de saúde do setor privado também estão ao dispor do cidadão comum. Daquilo que é necessário de serviços públicos para que essas unidades possam também fazer o seu papel, e assim que as vacinas, as questões de planeamento familiar, nós cedemos de forma gratuita e outras coisas mais, de modo a que os utentes então possam acorrer a essas unidades. E sempre que há qualquer situação, a comunidade vem sempre ter connosco e nós também de forma imediata procuramos dar solução. Sandra Batalha, administradora do Talatona, reconheceu que o seu município tem déficit de unidades hospitalares. Sobre o vibrião colérico, a responsável assegurou que na zona da sua jurisdição todas as unidades têm condições de assistência. Em termos sanitários, o município de Talatona, tal como referimos na nossa comunicação, conta com menos unidades sanitárias e isto podia ser um ponto fraco, mas para nós é a oportunidade de oferecer serviços com maior qualidade, dignidade e humanização para os nossos municípios e não só. Nós, quanto ao surto de cólera, todas as unidades sanitárias têm um CTC, que é um centro de tratamento de cólera, e quando recebemos pacientes com sintomas e sintomas avançados, eles são diretamente encaminhados para lá. E paralelamente a isso temos também um centro de tratamento de cólera do município, uma unidade sanitária que está preparada apenas para receber casos positivos de cólera ou casos suspeitos de cólera. O município de Talatona é um dos menos afetados pelo surto de cólera, que afetou mais de 18.500 pessoas em Angola. Moradores da conhecida Rua Sêngula, no bairro Dona Amália, município do Rangel, beneficiaram nesta sexta-feira de material de higiene e equipamentos para atividades de limpeza na zona. A ação de iniciativa privada foi enaltecida pelos munícipes que se comprometem a ajudar no combate ao lixo no bairro. As dificuldades que os moradores da Rua dos Sêngulas, no bairro Dona Amália, têm enfrentado para a remoção do lixo nas valas e em outros pontos da localidade foram minimizadas com a entrega de alguns equipamentos de iniciativa da ONG Ação Humanitária Angola Unida, ACHAU. Os beneficiários que agradeceram o gesto comprometeram-se em manter limpo o bairro para afastar algumas doenças como a cólera e a malária. Essa grande preocupação para essa altura é que temos a cólera, temos a malária e temos uma vala. Eu gostaria que todos os munícipes saíam para ajudar a limpeza. Uns saem, outros não saem. E é complicado. Vai ajudar muito, porque nós tiramos o dinheiro dos nossos bolsos para mandar despejar o lixo para outro sítio. Já com as cupapatas. O cupapata vem de manhã às 6, já estamos a limpar. Às 6 horas a cupapata chegou, estamos a limpar, uma parte foi levar, outra parte foi levar. Já conseguimos ter a rua bonita e já deixamos de gastar aquilo. Já dá para um pão. Que nós mandamos os moços deitar o lixo, já dá para um pão para casa. Com essa entrega desses meios de transporte, estaremos muito bem entregues com as nossas campanhas de limpeza. Já temos meio de transporte para transportarmos o lixo para os contentores. Então, boa iniciativa e nós, a comunidade, vamos apoiar a organização Obra Bela acerca da limpeza a nível do município do Rangel. Com os meios entregues, veio a oportunidade de emprego temporário prontamente abraçada por Arthur, que promete ajudar fazendo a recolha dos resíduos e fumigação para o combate da malária. Será um privilégio trabalhar aqui com os munícipes e que nós teremos apoio de todo mundo
e a colaboração será muito importante. Nós vamos estar sempre aqui nos bons e nos maus momentos, na chuva, e quando a população precisar, nós vamos estar aqui também. E o patrocinador da ação social, Mário Cardoso, avançou que os equipamentos entregues visam reforçar as várias ações e projetos do município do Rangel. A pedido da comunidade, nós atendemos a uma série de necessidades que nos foram comunicadas nesse primeiro trimestre. Então, o que é que nós verificamos? Verificamos que em determinadas horas do dia há dificuldade em recolher o lixo, há dificuldade em retirar o lixo daqui e levar para outro sítio. Então, nós oferecemos motorizadas, nós oferecemos motosserras, nós oferecemos pás, oferecemos enxadas, oferecemos vassouras para reforçar a capacidade de trabalho dos nossos munícipes e evitar que esse lixo se acumule e que provoque obstáculos no normal escoamento das águas que se encontram nas valas. Foram entregues motos de 3 rodas, motosserras, máquinas de fumigação, pás e outros meios de recolha de lixo. Afrobasket 2025, sorteio em Luanda, em destaque. Angola e a Namíbia deram hoje mais um passo importante no reforço da cooperação bilateral, com a visita oficial da presidente namibiana Netumbo Nandi-Ndaitwah, a convite do chefe de Estado angolano João Lourenço. No encontro privado realizado nesta sexta-feira no Palácio da Cidade Alta, os 12 estadistas avaliaram o nível da relação bilateral, considerada histórica, e falaram sobre passos futuros. Trata-se da primeira deslocação oficial ao exterior desde que a presidente Ndemupelila Netumbo Nandi-Ndaitwah foi investida após vencer as eleições de 2024. A presidente da República da Namíbia trouxe na bagagem o incremento das relações bilaterais. À sua chegada ao Palácio da Cidade Alta, Netumbo foi recebida pelo presidente da República, João Lourenço. Depois da recepção, os estadistas analisaram o nível da cooperação, que é histórica, uma vez que Angola esteve na linha da frente na luta contra o regime sul-africano que vigorou em terras de Sanuyoma até 1989. Acompanhados de membros dos dois governos, os presidentes João Lourenço e Netumbo Nandi-Ndaitwah analisaram o acordo bilateral sobre a circulação de pessoas e bens, assinado em 1992. Este documento observa a interdependência, os laços interpessoais e o património cultural partilhado. Disse que receberam dos estadistas a recomendação que tem que ver com a preparação da primeira reunião da Comissão Binacional. Nós temos com a Namíbia, conhecemos uma evolução do ponto de vista do mecanismo de cooperação. Portanto, saímos da Comissão Nacional para a Comissão Binacional. Uma Comissão Binacional significa que quando os dois países se reúnem é a nível de chefe de Estado. Portanto, é só para mostrar a importância. Não é com todos os países que temos esse tipo de comissões, temos com alguns países que consideramos muito estratégico para a República de Angola e dos quais a República de Namíbia. Com a Namíbia temos cerca de 60 acordos assinados, estão na mesa cerca de 10 acordos ainda em negociação e claro que esse encontro de hoje dos dois chefes de Estado permitiu abordar esses aspectos. E a orientação passada aos ministros de Relações Exteriores e dos Negócios Estrangeiros da República de Angola e da Namíbia é no sentido de nós trabalharmos para realizarmos a primeira sessão da Comissão Binacional e portanto, assinarmos por esta ocasião os outros instrumentos jurídicos que ainda estão em negociação. Os dois países fazem parte do projeto Okavango Zambeze, uma iniciativa de conservação transfronteiriça que envolve 5 países da África Austral, nomeadamente Angola, Botsuana, Namíbia, Zâmbia e o Zimbábue. O projeto CASA visa promover o desenvolvimento turístico sustentável
proteger os recursos naturais compartilhados e melhorar os meios de subsistência das comunidades locais. Angola e a Namíbia cooperam nos setores da defesa e segurança, transportes, energia e águas, saúde, turismo, pescas, agricultura, finanças, geologia e minas e do petróleo. Aliás, é neste domínio que a Namíbia quer colher ao máximo a experiência de Angola. E como sabem, a área do petróleo também merece uma atenção, sempre mereceu da nossa parte, mas muito interesse para a Namíbia, sabendo que a Namíbia vai entrar também no clube de países produtores de petróleo, e a experiência de Angola interessa muito a Namíbia. Durante o encontro entre os presidentes João Lourenço e Netumbo Nandi Ndaitwah, Angola e a Namíbia reafirmaram a necessidade da coexistência pacífica na região austral do continente berço. De 72 anos de idade, Netumbo Nandi Ndaitwah é a primeira mulher à frente dos destinos da Namíbia e a quinta figura a ocupar o cargo de presidente da República. A presidente da Namíbia rendeu homenagem aos primeiros presidentes de Angola no Memorial Dr. António Agostinho Neto e visitou igualmente nesta sexta-feira a base logística da Sonils, onde foi informada sobre a dinâmica de funcionamento. No Memorial Dr. António Agostinho Neto, Ndemupelila Netumbo Nandi Ndaitwah depositou uma coroa de flores e assinou o livro de honra em memória ao primeiro presidente de Angola, que desempenhou um papel crucial na luta pela independência de vários países africanos, incluindo a Namíbia. A ida ao memorial foi parte do programa oficial da sua visita a Angola, a primeira desde a sua tomada de posse em março último. No memorial Dr. António Agostinho Neto, a chefe de Estado namibiana percorreu diversas áreas onde teve contacto com parte da história de Angola, como disse o presidente do Conselho de Administração, António Fonseca. Tivemos no sarcófago, como referiu há pouco, onde repousam os restos mortais do Dr. António Agostinho Neto. Estivemos no museu, onde temos um mobiliário em que o Dr. Agostinho Neto trabalhou e onde estão as vestes com que proclamou a independência, com que tomou posse enquanto chefe de Estado, com que tomou posse enquanto comandante em chefe das Forças Armadas e a roupa goiabeira que vestia no dia de seu falecimento. Bem, foi feita a assinatura do livro de honra por Sua Excelência, a Senhora Presidente da Namíbia. A visita da Presidente da Namíbia a Angola é um evento importante que demonstra os laços de amizade e cooperação entre os dois países. Cooperação esta que se quer consolidada, daí a visita na tarde desta quinta-feira à base Sonils no Bungo, onde a Presidente namibiana ficou a conhecer um pouco mais do setor, uma vez que o seu país pretende aumentar a capacidade na produção de petróleo. De acordo com o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, a visita de Netumbo a Sonils vai permitir dar outro rumo aos acordos já firmados entre Angola e a Namíbia no setor dos petróleos. A visita da senhora Presidente da Namíbia foi no sentido de se aperceber melhor da capacidade que temos aqui na Sonils, porque uma das componentes da cooperação que estamos a desenvolver é a possibilidade de, em conjunto com a Namcor, a Sonangol desenvolver uma base logística similar a essa. Temos estado a trabalhar noutras áreas, como é o caso da formação, já formamos alguns técnicos da Namíbia aqui em Angola, e estamos a ver outras formas de cooperação regional em toda a indústria do petróleo e gás. Pelo que estivemos a conversar, a senhora Presidente está bastante impressionada com o que viu e creio que dará um impulso à concretização do que pretendemos. A Namíbia tem um potencial significativo de petróleo na bacia de Orange, com a possibilidade de descobertas de grandes campos de petróleo. As autoridades namibianas estão a trabalhar para aumentar a produção de petróleo para 500 mil barris por dia, visando tornar a Namíbia um dos maiores produtores de petróleo do continente africano.
O ministro do Interior, Manuel Homem, inaugurou nesta sexta-feira a direção do Serviço Penitenciário de Luanda, localizada no município de Viana. A inauguração faz parte da estratégia de melhoria das condições de trabalho dos efetivos dos serviços penitenciários. Na sequência da jornada de campo, o ministro passou igualmente pelo município de Cacoaco, onde constatou as obras da futura direção dos serviços de criminalística. Devido às más condições de trabalho dos efetivos dos serviços prisionais do município de Viana, levou o ministro do Interior, Manuel Homem, à inauguração de um edifício com cerca de 17 compartimentos, pensando na acomodação e bem-estar dos funcionários. O superintendente Agostinho Chiteculo diz que, com a inauguração deste edifício, é um momento histórico e deverá comportar a atividade dos serviços penitenciários em Luanda. Dificuldades eram as de acomodação. Estamos agora com condições mais estruturais e mais dignas para a efetivação do trabalho penitenciário em Luanda. Portanto, nós acreditamos que com estas condições teremos agora um melhor ambiente de trabalho para essa direção. O ministro do Interior, Manuel Homem, diz que o seu pelouro tem estado em alguns anos num programa de melhoria das condições de infraestruturas e para assegurar que eles passem para este novo quadro em melhores condições. Estavam numa situação que não era a melhor, mais agradável, e julgamos que com esta infraestrutura que hoje colocamos à disposição estaremos a dar melhores condições. Na sequência, o ministro passou para o município de Cacoaco, onde visitou as obras mesmo no perímetro do Serviço de Investigação Criminal, onde, segundo o dirigente, vai funcionar o laboratório de criminalística. Lembrar, no início do nosso mandato, nós estivemos a visitar as instalações do SIC no bairro Popular e todos nós vimos o estado em que os nossos efetivos trabalham naquelas infraestruturas. Tomamos a decisão de imediatamente identificar uma solução para a transferência dos serviços do SIC que estão no bairro Popular e hoje, com agrado, conseguimos avaliar aqui no município de Cacoaco, junto à sede do SIC, as obras que estão em curso para melhorar a condição dos nossos efetivos. É uma obra que tem a previsão de ainda neste semestre ser concluída. Os trabalhos estão já com 40% de execução física, o que nos permite assegurar que, segundo o empreiteiro, também serão considerados os prazos aprovados. A Federação Africana das Autoridades Reguladoras de Ensino, a AFTRA, pretende que os membros da organização valorizem mais os professores. Esta é uma das recomendações saídas da 12ª Conferência da organização que decorreu na cidade de Lubango e que abordou a necessidade da uniformização de planos curriculares e a melhoria das infraestruturas escolares. A Federação Africana das Autoridades Reguladoras de Ensino, AFTRA, pretende que os países membros da organização valorizem mais os professores. A decisão é uma das recomendações saídas da 12ª Conferência da Organização Continental, que decorreu na cidade do Lubango, que abordou igualmente os planos curriculares e a melhoria das infraestruturas escolares. Outro assunto destacado na conferência é a mobilidade dos professores para que estes profissionais possam trabalhar em vários países do continente. Nós não podemos falar da valorização dos professores sem falarmos de condições materiais. E não podemos falar de condições materiais sem falarmos da melhoria dos planos de estudo. Portanto, todos esses aspectos foram tidos em conta e é por essa razão que nós, para falarmos da melhoria do ensino, temos que pensar nessas três vertentes. Portanto, formação de professores, estamos a falar dos planos de estudo e também a falar das infraestruturas. Sim, nós já temos um plano e temos um convênio com a Unesco, então, com o BIE, onde nós estamos a trabalhar na melhoria dos planos de estudo. E a nível do continente, a ideia é, como eu disse nos primeiros 2 dias de trabalho, que era exatamente a questão da mobilidade, que o professor que trabalha em Angola pode ter, que tem as mesmas qualificações para trabalhar na Zâmbia, por exemplo.
Quanto às decisões saídas do encontro, Caetano Domingos garante que Angola vai trabalhar para o cumprimento dessas deliberações da conferência. Angola, neste preciso momento, em função do intercâmbio que houve nos vários temas, concluímos que a missão agora é dar vazão, ou seja, cumprir com o que nós planificamos. A conferência, que decorreu durante os últimos 4 dias na cidade de Lubango, juntou 250 delegados dos 25 Estados-membros da AFTRA. Os participantes destacam a importância de mais investimentos no setor para garantir o desenvolvimento do continente africano. It was really good. Moreover, talking about the content as well. Nós vemos essa conferência, é uma conferência muito boa, a gente aprendeu tanto aqui. A conferência conseguiu atingir os seus objetivos, as suas expectativas, independentemente de quem seja um facilitador da união ou então um professor ou estudante. Todos temos alguma coisa para tirar daqui, aprendemos tanto. You see, the takeaway from the conference is that o que nós levamos dessa conferência é que quando você vem para cá, você aprende o que os outros países têm a oferecer quando se trata da educação e quando se trata do trabalho dos professores. O país vai contar ainda este ano com um data center. O projeto visa garantir maior interoperabilidade entre os setores. Segundo o ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, que falava no primeiro dia do 3º Conselho Consultivo do setor, a implementação da plataforma enquadra-se no programa de modernização dos equipamentos. O ministro Mário Oliveira avançou que está prevista para os próximos dias a instalação de mais 2.000 quilómetros de fibra óptica, que vai garantir maior conectividade entre as regiões do país. Igualmente, o alargamento de interligação em Luanda. Vamos aumentar a capacidade de interligação na cidade de Luanda, que é onde a demanda é muito grande, e vamos instalar em Luanda a primeira rede de 1 terabit em África, na rede metropolitana de Luanda em fibra óptica. É um projeto que está aprovado, os primeiros equipamentos já começaram a chegar em Luanda, ainda já não é um projeto de PowerPoint, nem um projeto de papel, é uma coisa real que nós, por via da Angola Telecom, estamos a desenvolver. O gestor público sublinhou que o cidadão deve ter acesso à informação, pois é um direito que lhe cabe e é plasmado por lei. Daí, estar em fase piloto a implementação da TV digital terrestre, assim como o regresso da televisão aberta. A regulamentação das tecnologias de informação e comunicação social é um assunto relevante, disse o ministro Mário Oliveira. Vamos neste momento alargar essa fase piloto para a melhoria da cobertura em Luanda e um segundo site em Benguela, ainda piloto, como estamos a trabalhar com os japoneses. A televisão digital terrestre vai proporcionar uma forma diferente de fazer televisão no país. Nos anos 80, qualquer cidadão podia ter televisão aberta, sem recurso, ou um operador de televisão por subscrição. É uma das responsabilidades do governo, porque está plasmado na Constituição. Estamos também muito atentos às questões de regulamentação e legislação, que são aspectos muito importantes para nós. De nada adianta termos muita tecnologia se não regularmos, se não nos organizarmos. Hoje assistimos um bocado por toda a parte, instituições, organizações, empresas, startups, a organizarem seminários em que falamos de cibersegurança, em que falamos de inteligência artificial. Então, isto é um bom sinal para nós. É um sinal de que a sociedade está atenta, a sociedade quer regulação, a sociedade quer participar nesses todos os aspectos. O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social anunciou que está em curso o projeto da nuvem do governo, que deve ser inaugurado ainda este ano. O governo está a desenvolver um data center. É um projeto que nós contamos inaugurar no final do ano, mas a previsão é 11 de novembro, salvo erro, se a memória não me atraiçoa,
inaugurarmos o data center do governo, a cloud do governo, para permitir a interoperabilidade entre os diferentes setores. Com isso, temos muito a ganhar, a modernização da administração pública, que é um dos pilares do livro branco das tecnologias de informação e comunicação. Estamos muito focados na modernização, porque os nossos concidadãos só têm com isso a ganhar. Todos nós que estamos aqui presentes no dia a dia só temos a ganhar com isso. Participam do 3º Conselho Consultivo das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, adidos de imprensa, diretores dos gabinetes de comunicação e imprensa dos governos provinciais, administradores e PCAs de empresas de comunicação. Tem como palco o Instituto Superior de Telecomunicações e decorre sob o lema Comunicar, a modernizar e a desenvolver Angola. Seguimos para o primeiro intervalo desta edição. Regresse connosco. Até já. Regressamos com o desporto. Decorre neste momento no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda, o sorteio do Afrobasket 2025, a disputar-se no nosso país de 12 a 24 de agosto, nas cidades de Luanda, Namibe e Benguela. A prova vai contar com a participação de 16 seleções. Vamos ao encontro do jornalista Osvaldo William, que se encontra no local do evento. Osvaldo, boa noite. O que é que nos podes avançar por agora? Boa noite para ti, Iracelma. Boa noite para quem nos acompanha no Girassol Jornal. Já começou o sorteio do Afrobasket 2025 e deixa-me dizer que já estão posicionadas as equipas e que a seleção de Angola, por mais que não queiramos, acabamos por calhar com o Sudão do Sul. É o adversário que menos queríamos para esta fase, mas de facto aconteceu. Deixa-me dizer que também já sabemos os líderes ou os cabeças de série dos grupos. O grupo C, Angola, é o cabeça de série e já tem também a seleção do Sudão. A Tunísia é o cabeça de série do grupo B. A Côte d'Ivoire é o cabeça de série da lista da série A. E a Série D, a seleção do Senegal. Vai-se compondo então aqui o cenário e as demais seleções para este Afrobasket 2025, que o nosso país vai acolher no mês de agosto. Estamos aqui nesta sala onde está a decorrer a cerimónia e a qualquer momento então vamos conhecer, ou o país vai saber, quem são as seleções que estão subdivididas em 4 grupos. Deixa-me dizer que o Afrobasket, a princípio, acontecerá aqui em Angola, no nosso país é um facto, nas províncias de Luanda e também do Namibe. Benguela ainda uma incógnita, mas a qualquer momento saberemos sobre esta província se vai acolher ou não o Afrobasket. Por agora, é um facto que Angola é o cabeça de série do grupo C e tem uma seleção consigo, que é a seleção do Sudão do Sul, a que menos esperávamos para este sorteio do Afrobasket 2025. Nós vamos continuar aqui a acompanhar então este sorteio e depois vamos dar outros detalhes deste sorteio do Afrobasket 2025 que o nosso país vai acolher. Boa noite para si, Iracelma, e bom jornal. Boa noite, Osvaldo William, no Centro de Convenções de Talatona, onde decorre o sorteio do Afrobasket 2025, que o nosso país vai acolher em agosto próximo. É sobre este Afrobasket que nós vamos falar agora com o nosso comentador, Wilson Manuel. Boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Está ditado o sorteio. Angola, infelizmente, calha com o Sudão do Sul, um adversário que ninguém queria que pelo menos estivesse na fase de grupos. O que é que se pode dizer sobre isto? Saudações. Iracelma, infelizmente aconteceu, mas temos de aceitar e trabalhar para contrapor este adversário. Não é um adversário historicamente reconhecido do ponto de vista do campeonato africano, mas por aquilo que vimos em mundiais e propriamente nos Jogos Olímpicos, pode mostrar que tem material humano suficiente para ombrear com qualquer seleção do mundo. Infelizmente, nós estamos a procurar fazer uma readaptação, porque o momento não é bom para nós, mas o importante é reconhecer, trabalhar para poder contrapor o momento. E acredito que vamos trabalhar na nossa casa e
A história diz que sempre que organizamos bem, organizamos e também conseguimos vencer. Exatamente. Vamos aguardar, isso aconteceu desde 1989, né, quando começamos por ganhar, até 2007. Penso que, a memória não me falha, aconteceu, organizamos e vencemos. Foram 3 vezes e acabamos vencendo. Vamos esperar que a quarta vez seja a mesma coisa. Quais são as hipóteses de Angola no grupo em que está inserida? Bem, temos o Sudão, que aplicou o chapa 100 em Angola no Mundial da modalidade, no último Mundial da modalidade. Sim, penso que é o momento. Não vamos aqui dizer porque, por exemplo, é uma revanche, vamos querer ajustar a conta, não, mas vamos fazer o nosso trabalho. E nós, se procurar fazer bem o nosso trabalho, vamos conseguir vencer, até porque o Sudão é uma equipa que não tem tradição nestas lides. Vimos o Sudão, repito, no Mundial e Jogos Olímpicos, não propriamente em campeonatos africanos. Então, nós temos 11 títulos, conhecemos todos os meandros, independentemente de no último africano quedamos em 5º lugar, mas cada jogo é um jogo, cada competição é uma competição. Então, vamos organizar, será uma outra competição, acredito que vamos trabalhar. Está aí o selecionador, temos praticamente alguns, no meu ponto de vista, não temos jogadores propriamente, mas temos alguns que podem nos garantir, com o elevar do moral de outros jogadores que poderão também automotivar-se para poder então ajudar a equipa. Acredito que temos que continuar a trabalhar pensando sempre no positivo, que é organizar e vencer. O Wilson Manuel disse há instantes que Angola já organizou a competição 3 vezes e sagrou-se campeã nestas 3 edições organizadas aqui no país. Será que agora os nossos jogadores nos dão garantias de conquistarmos o 12º título desta competição? Bem, temos que ser sinceros, né? Garantias propriamente não temos. Não temos porque o momento, como disse, o momento é diferente. Se olharmos para o número de jogadores que temos, né, os selecionáveis, não é a mesma coisa como antigamente. Antigamente tínhamos, só de olhar, tínhamos um leque muito vasto de jogadores que conseguiam fazer face. Chegavam à seleção e o treinador tinha que colocar a mão à cabeça para... quer dizer, havia uma dor de cabeça no bom sentido, porque os jogadores davam resposta, não só no treino, nos seus clubes, e havia muita competência. Já agora temos poucos. Podemos falar de 3, 4, 5, não é isso que queremos. Queremos ter por aí 20, 30 jogadores que consigam, pelo menos, ajudar-nos ou dar garantia de que chegam. Mas temos treinadores, temos seleção, temos vários treinadores das equipas, também têm de colaborar para poder termos seleção. Acredito que está a terminar agora a Final Four, começou agora as meias finais do campeonato do Unitel Basket. Acredito lá fora também os nossos jogadores que aí estão a terminar seus campeonatos. É um momento que o treinador tem. Penso que o treinador acompanhou ontem o jogo, talvez pela primeira vez ou segunda, mas para mim é novidade, e que é mau. É bom porque já está aqui. Vamos agora esquecer o passado, trabalhar, vamos nos unir. O importante é que, por ser a nossa casa, temos de estar unidos, sinergias positivas para poder então vencer. Não esqueçamos o mau momento, vamos olhar para frente, trabalhar com o que temos e saber que é possível. Olhando para frente, estamos a 3 meses da competição. Acha que as cidades selecionadas para acolher este campeonato têm já as condições, têm condições necessárias para dar dignidade a esta competição? Bem, a princípio, neste momento, de dizer que já tem como tal, do ponto de vista de infraestrutura, quando falo de campos, temos, por exemplo, temos. Penso que o que falta está a trabalhar para poder repor e, no momento certo, acredito que falou em 3 meses que para mim começo já a diminuir, dizer 2 meses e meio ou mesmo 2 meses. Acredito que está a trabalhar no sentido de conseguir todas as condições para poder, então, dar tudo à mercê dos participantes, né, as equipas e principalmente na seleção para poder então chegar e conseguir o objetivo principal que passa por mim. Organizar bem já é um facto e vencer também. Falta agora nas 4 linhas. O grande desafio. O grande desafio é esse. Penso que estamos de bom caminho, só continuamos a trabalhar. Repito, temos de olhar para o momento. Se reparamos muito para o que fomos, hoje já não somos. Muito bem. Então temos de procurar trabalhar agora com os pés bem assentos no chão para olhar para o futuro e saber que de hoje adiante temos de trabalhar muito para poder contrapor esta potência que é o Sudão do Sul, querendo ou não, é mesmo uma potência mundial.
Mas nós também, repito, temos 11 títulos em África e vamos procurar fazer de tudo para poder vencer. Wilson Manuel, boa noite. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, muito obrigado. Luanda, Benguela e Namibe são as províncias que vão acolher os Jogos do Afrobasket 2025 e o Ministério da Juventude e Desportos vai começar com o trabalho de requalificação dos pavilhões que acolherão a competição. A informação foi avançada por Rui Falcão, titular da pasta da Juventude e Desportos. Faltam aproximadamente 3 meses para o arranque da 31ª edição do Campeonato Africano Sénior Masculino de Basquetebol, que o país vai acolher de 12 a 24 de agosto, com palco nas províncias de Luanda e Namibe. O assunto foi nota dominante na audiência que o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, manteve com o presidente da FIBA África, o moçambicano Aníbal Manav. À saída do encontro, o titular da pasta dos desportos garantiu estarem acauteladas as questões que, a princípio, preocupavam o Minjude. As coisas estão a andar. Dentro de dias vamos dar início às obras de requalificação das infraestruturas. Terminamos agora o concurso público para as obras do Namibe e de Benguela, sendo que a opinião da FIBA África é que façamos apenas em 2 províncias. Nós vamos fazer em Luanda e, em princípio, no Namibe. Ainda assim, nós vamos continuar a preparar o pavilhão de Benguela, não vá o diabo de Celas. Por outro lado, o presidente da FIBA África, Aníbal Manav, mostrou-se satisfeito com o resultado do encontro, tendo o Afrobasket o cerne da questão. Depois deste encontro, saímos muito mais satisfeitos, muito mais confiantes de que as coisas vão correr bem. E estamos a perceber que há um envolvimento muito forte do Ministério para que todas as condições sejam criadas. O Afrobasket masculino é uma competição de um nível de exigência muito alto. Como vocês sabem, tem jogadores que jogam na NBA, jogam nos campeonatos da Europa e que virão cá para jogar. Portanto, o nível de exigência tem que ser mesmo muito alto. Quanto à redução no número de províncias que poderiam acolher a competição, um moçambicano de 64 anos apontou a logística como principal fator. Nós estávamos disponíveis para aceitar até 3 províncias. O problema é que isso acarreta uma logística enorme. E nós temos que ser muito realistas. O nível de exigência de ontem não é o nível de exigência de hoje. Nós temos que transmitir, só para um pequeno detalhe, a qualidade da televisão que se transmite em Luanda tem que ser igual. No Namibe tem que ser igual, em Benguela tem que ser igual. Portanto, nós não podemos achar porque é na província qualidade baixa. Não, temos que ter esses níveis de qualidade muito elevados. Ainda sobre o Afrobasket 2025, Angola está inserida no grupo C, ao lado da Líbia, do Sudão do Sul e da República da Guiné, o evento que o país vai acolher em agosto próximo. E arrancou nesta sexta-feira a 8ª Cruzada Patriótica da Juventude na província do Kwanza Sul. Durante 3 dias, mais de 600 jovens dos 24 municípios da província vão interagir e debater as grandes preocupações que partilham. Os jovens dos 24 municípios da província do Kwanza Sul atenderam a chamada da 8ª Cruzada Patriótica decorrida no município da Conda. O ato, que reuniu mais de 600 jovens, visou criar momentos de confraternização, troca de experiência e partilha de conhecimento. Para Narciso Benedito, governador provincial do Kwanza Sul, este evento juvenil é uma grande oportunidade para transmitir mensagem de esperança para os jovens. É sempre uma ocasião para deixar aos jovens uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança, mas sobretudo também uma mensagem de engajamento pessoal. Uma mensagem de que os próprios jovens também devem estar comprometidos com a pátria. Porque, como ouvimos todos e sabemos, a pátria não implora aos filhos. E nós somos filhos desta pátria e o que nós fomos chamar aqui foi exatamente a responsabilidade de se comprometerem com o futuro. Quanto às grandes preocupações da juventude no Kwanza Sul,
Com a falta de emprego, o governador ressalta a importância dos jovens apostarem no empreendedorismo. Do ponto de vista do emprego, eu falei, passa pelo empreender. E o patriotismo começa na comunidade, começa comigo, na comunidade, no meu bairro, na minha casa, na minha zona onde eu moro. E se nós conseguirmos fazer isso, estaremos também a contribuir para a melhoria das condições e para a melhoria do desemprego. Agora, o que nós estamos a dizer e o que os jovens muitas vezes pedem é emprego formal. Mas o emprego não tem que ser necessariamente formal. O emprego também pode ser como resultado do nosso empreendedorismo, da nossa capacidade de empreender para resolver pequenos problemas da comunidade onde nós estamos, em conjunto com jovens da nossa idade, jovens da nossa geração, jovens do nosso bairro ou da nossa aldeia. Segundo José Matias, diretor nacional da Juventude, a situação desta classe carece de uma intervenção urgente, com programas específicos e direcionados. O que está previsto para a província do Kwanza Sul é essencialmente a promoção de cooperativas produtivas juvenis, onde os jovens beneficiarão então de formações no âmbito da criação de cooperativa, no âmbito do agronegócio, para que à luz daquilo que já têm vindo a fazer, possam de alguma forma merecer aqui uma especial atenção para a capitalização e abrangência desta atividade. Daí que ainda em sede desta ação está previsto igualmente reuniões e formações de orientação econômica, onde vamos trazer para aqui os agentes, diríamos assim, que promovem o financiamento da atividade agrícola, nomeadamente o FADA, o BDA, para que os jovens que estão no domínio no ramo da agricultura se apropriem das oportunidades disponíveis para acesso a financiamento no âmbito do agronegócio. Olhando para a preocupação da delinquência, para a inexistência de espaços livres para a juventude, também está aqui definido um amplo projeto de criação de espaços seguros para os jovens. Quando falamos de espaços seguros, estamos a falar de espaços de lazer, estamos a falar de quadras desportivas, que de alguma forma permitirão que os jovens tenham uma ocupação saudável de seus tempos livres. Sob o lema Por uma Juventude Desenvolvida, valorizemos as conquistas alcançadas. A 8ª Cruzada Patriótica, que teve início nesta sexta-feira, terá o seu encerramento no domingo. E é tempo para mais um intervalo no Girassol Jornal. O Estado angolano, João Lourenço, acredita que o Papa Leão XIV, eleito quinta-feira, contribuirá de forma significativa para a restituição da paz. As situações conturbadas que se vivem em África, Ásia, Europa, Médio Oriente e outros pontos do globo. Numa mensagem de felicitações dirigida ao Papa, João Lourenço adianta que acredita no seu contributo com a esperança de se restabelecer a concórdia e o entendimento entre os povos e as nações do planeta. O presidente João Lourenço manifesta a sua imensa alegria em saber que a escolha que recaiu sobre o Sumo Pontífice foi o resultado consensual de uma reflexão feita por proeminentes figuras da Igreja Católica que reconheceram em si todas as qualidades necessárias à condução dos crentes católicos do mundo, que esperam seguramente que esta incontornável instituição religiosa continue a ser uma referência do humanismo. O presidente João Lourenço expressa os votos de que o novo pontífice tenha um pontificado frutuoso, recheado de muitos êxitos, em que sobressaia os anseios por um mundo melhor e mais justo. E o Núncio Apostólico em Angola espera que o novo Papa opte por uma postura congregadora, não apenas entre os fiéis católicos. Sobre o líder da Igreja Católica, temos também reações do presidente da CIAST. Não esteve no top 4 vaticinado pelos fiéis, críticos e analistas religiosos, mas o conclave, composto por 133 cardeais, o escolheu. Robert Francis Prevost, agora Leão XIV, como novo sumo pontífice da Igreja Católica, substituindo Francisco, falecido no passado dia 21 de abril, aos 89 anos. Um momento de júbilo e graça para a Igreja, diz o presidente da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé, questionado sobre o novo pontífice dar continuidade às reformas do seu antecessor, Dom Manuel Imbamba. Respondeu: caminha segundo os passos que a história vai determinando, mas sempre firme na sua doutrina, firme na sua tradição, firme na sua obediência a Deus,
cuja palavra está espelhada nas Sagradas Escrituras. A Igreja vai continuar a iluminar o mundo, vai continuar a oferecer ao mundo motivos de realização, apelando o mundo à paz, à justiça, à concórdia, ao desenvolvimento sustentável e a todas essas valências sociais que são indispensáveis para criarmos uma humanidade sempre mais humana, sempre mais irmanada, sempre mais ao encontro da vontade de Deus. Robert Prevost, o cardeal criado por Francisco em 2023, que se tornou Leão XIV, é um defensor da justiça social e chega ao Vaticano numa altura em que o mundo enfrenta a realidade de paz, com as guerras na faixa de Gaza, Ucrânia e no Sudão. O núncio apostólico em Angola, Crispim Dubiel, entende que o novo líder católico deve optar por uma revolução que congregue e promova a tão almejada paz. Devemos sublinhar que hoje devemos criar oportunidades por todos, o mesmo acesso à educação, as possibilidades para desenvolver capacidades, que seja uma justiça social, que não se pode criar os grupos privilegiados e outros menos privilegiados. O Papa é como a cabeça da Igreja Católica, mas ele tem colaboradores. Isto é para criar um equipo, um grupo que pode ajudar o Papa, porque sozinho não é possível fazer uma revolução. Deve ser uma revolução, uma coisa que revolução positiva, não uma revolução que vai destruir, uma educação, uma revolução que promove, que ajuda. Em junho, acontece o primeiro encontro com os núncios. O arcebispo não descarta a possibilidade de convidar o Sumo Pontífice a visitar o nosso país. Isto vamos ver, sim, porque para mim será possível encontrar o Papa no mês de junho. Temos encontro de todos os núncios de todo o mundo, como encontro de jubileu, e penso que vamos a ter uma audiência com o Papa. Vai-se falar sobre a visita? Agora, a atualidade internacional, o Programa Alimentar Mundial alertou que cerca de 52 milhões de pessoas em África terão dificuldades para atender às suas necessidades de alimentação. Segundo a agência da ONU, vários fatores, incluindo conflitos, impulsionam o cenário. Confira a seguir o Compacto Internacional. Segundo o Programa Alimentar Mundial, os cerca de 52 milhões de habitantes estão nas zonas ocidental e central de África. O PAM sublinha que as necessidades básicas de alimentação e nutrição serão afetadas na próxima temporada de escassez, mais ou menos entre junho e agosto. Uma situação que é impulsionada por conflitos, condições climáticas extremas e deterioração económica. Os dados constam da análise de segurança alimentar, que sinaliza a inflação dos alimentos, agravada pelo aumento dos custos dos combustíveis em vários países. Entretanto, por esta altura, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e o Programa Alimentar Mundial, cerca de 28 milhões de pessoas enfrentam fome aguda. O Papa presidirá a missa que vai marcar o início do seu pontificado no domingo, dia 18. A informação consta do comunicado divulgado pela Prefeitura da Casa Pontifícia. No documento, todos os compromissos do Sumo Pontífice para os próximos tempos. Entretanto, o recém-eleito líder dos mais de 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo já está em ação. Na manhã desta sexta-feira, celebrou a sua primeira missa nas vestes de Papa, dirigindo-se apenas aos cardeais. O Papa reconheceu o desafio que assume doravante pela situação atual do mundo. Durante a homilia, Leão XIV disse que ainda hoje não faltam contextos em que a fé cristã é considerada uma coisa absurda para pessoas fracas e pouco inteligentes. Contextos em que, em vez da fé, se preferem outras seguranças, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer. Durante a missa, Leão XIV agradeceu ainda aos cardeais pelo voto de confiança para seguir na nova missão, dizendo que Deus o chamou para carregar a cruz com cada um dos presentes e sublinhou que estava certo de que podia contar com os cardeais para consigo caminharem, continuarem como igreja, como fiéis e para anunciar o Evangelho. No itinerário do Papa Leão XIV para os próximos tempos, constam também encontro com a imprensa mundial, audiências com a Cúria, com os funcionários do Vaticano e com o corpo diplomático, bem como a tomada de posse das basílicas papais.
Está tudo dito, tudo contado na edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Boa noite, bom fim de semana e até a próxima.